Voltamos com a nossa conversa com o ex-vereador Maurício Racca, aqui em Jacareí. Bom, Maurício, eu queria falar agora com você sobre as suas duas primeiras candidaturas a prefeito, que foi em 2004 no PSDB, que você teve 29.308 votos, e em 2008, pelo DEM, 40.960 votos. Se candidatar aí a um posto maior, né, o posto do executivo, aí requer uma decisão um pouco mais garimbada do que para vereador. Em 2008 você quase entrou, foi por pouco que você não entrou. Como é que foi essa decisão, primeiro em 2004 e depois 2008? Então, Rodrigo, eu no primeiro mandato de vereador, eu comecei a conhecer realmente a cidade toda e todas as necessidades das pessoas, onde estava, comecei a conhecer o orçamento, porque quando o vereador entra, ele não sabe, ele vai aprendendo, ele tem que ser dinâmico, ele tem que acompanhar as coisas. E eu fui fazendo, eu fui aprendendo, ingerindo a informação de tudo. Aí montei a entidade para ajudar. Fui para a reeleição, chegou logo, passa rápido 4 anos. Aí fui para a reeleição em 2000, fui o mais votado. Aí eu comecei a conhecer realmente o trabalho do prefeito, inclusive o BSL, como eu falei do caráter dele, ele tem um caráter bom. O problema é que ele se perdeu um pouco e acabou dando alguns problemas, alguns tropeços durante o mandato dele. Mas não foi por roubalheira, não foi por nada. Foi alguns tropeços que deu. Tudo bem. Mas daí entrou o PT, Marco Aurélio. Aí eu comecei a perceber durante o primeiro mandato e o segundo também, eu comecei a perceber que eu não faço parte da esquerda. Eu sou a favor do trabalhador, eu sou favorável e a favor de ajudar do lado social as pessoas que precisam. E é o que o PT prega, Partido Trabalhador. Só que muito no gogó, mas na prática eu não via isso. E aonde eu me confirmei realmente ser oposição ao governo de esquerda. Eu me identifiquei mais, né? No sentido de que não faço parte daquilo. Eu sou mais do lado centro-direita, né? Que não sou socialista, não tenho esse pensamento do socialismo ou comunismo. E hoje até mostra muito nas redes sociais, mostra muito na imprensa falada, escrita, enfim, os conflitos dos países onde é implantado o socialismo. Você vê a Argentina, foi já um dos países mais ricos, não só da América Latina, da América do Sul. Se pegar toda essa região, a Argentina era conhecida, ela dolarizou até a moeda dela, ela estava E na Europa, ela podia até ficar comparando com um monte de países, outros países. E hoje está do jeito que está do lado da esquerda, tem um governante lá de esquerda. Aí você vai em Venezuela, você vai em Cuba, você começa a falar, nossa senhora, que isso? Eu não pertenço a esse mundo, não pertenço, então não adianta. Esse negócio, até eu votei contra, por exemplo, o Hamilton que pôs o projeto de lei, identidade de gênero, queria implantar, ele é do PT, ele queria implantar na rede pública identidade de gênero. Para quem esqueceu desse assunto, mas é igualdade entre menino e menina, essas coisas todas, o mesmo banheiro, aquelas coisas todas. Para com isso, não sou contra quem escolhe ser, que vida vai ter, mas não ser ensinado aos 4, 5, 6, 7 anos de idade. Depois que ele for adulto, ele vai saber o que é da vida, mas hoje não. Bom, aí eu resolvi me definir e falei, não, eu como prefeito, eu posso fazer muito mais pela minha cidade. E comecei a aprender, a digerir informações de todos os sentidos, na parte econômica, social, obras. Aprendi muito no laboratório da Nova Dutra sobre asfalto.
Eu via os asfaltos aqui, os tapa-buraco, era coisa impressionante, coisa ridícula que era feito as obras. Fui aprender quem mais conhece de tapa-buraco é o Nova Adulto, laboratório. Então você vai conhecendo e expandindo o seu conhecimento na área administrativa pública, que é diferente de uma área, um setor privado. Mas você tem um orçamento, você não tem que ter lucro e você só tem que gastar onde tem necessidade. É simples, é curto, é bem pequeno. Os prefeitos têm que assumir isso, cair na real. Só é o gerente do nosso dinheiro. Aí eu peguei e falei, bom, eu não vou mais para vereador, não quero mais. Eu vou disputar a prefeitura. E fui para deputado. Assim, eu nunca tinha... pelo PDT, né? Pelo PDT em 2002. E tive 25 mil votos. Bem a maioria foi aqui na nossa cidade. Falei, tá vendo? Eu estou sendo aprovado pelas pessoas, sem gastar um tostão. Sem gastar um tostão. Não tinha dinheiro. Aí, em 2004, eu entrei pelo PSDB e saí. Mas daí eu vi a encrenca que eu tinha me metido. Falei, meu Deus do céu, o Amagai tinha sido candidato a prefeito em 2000, o Marco Aurélio tinha sido eleito em 2000, e ele tinha 10, 11 partidos aliados com ele. E muito dinheiro, a máquina administrativa, o PT no auge, também estava começando o auge, Lula, enfim, na época todo mundo lembra. E o que aconteceu? E o Amagai vinha de uma eleição que foi também bem votado e tinha também 10, 11 partidos, eu só tinha um partido, que era o PSDB. Só um. Só uma chapa de vereador. E sem um tostão no bolso. Falei, eu estou lascado, não sei o que eu faço. Mas minha palavra é uma só e eu não volto atrás com as minhas coisas, não volto. E fui em frente da campanha. Teve uma disputa interna, inclusive, eu com a Rosana Gravena, que era de lá, a esposa do Dr. Joaquim. Enfim, ganhei a disputa e fui para a luta. No fim, o resultado foi muito gratificante, Rodrigo. Eu tive 30 mil votos, a Amagai 25, 26 mil votos, e o Marco Aurélio foi reeleito com 40 e poucos mil. Então, quer dizer, sem estrutura nenhuma, então eu fui bem. Aí eu fui para deputado em 2006 novamente, tive 36 mil votos. Foi muito legal e gratificante. Me preparei para 2008 e fui. Foi quando o Amagai foi seu vice, não foi? Aí eu, conversando com o Amagai, conversando com o Júnior Raad, eu era do PSDB, o Júnior também era do PSDB, e o Júnior Raad queria ser candidato a prefeito de qualquer maneira. Falei, Júnior, não é a sua hora agora, a minha está aqui, eu venho vindo numa crescente, né? Vamos se aliar, na próxima é sua, né? E o Júnior é muito novo politicamente. Enfim, aí o que aconteceu? O Amagai e eu conversamos, ele era do DEM, e eu falei com o Júnior, eu vou para o DEM, o Amagai é vice, até que tenha alguma conversa com você, né? Vamos conversar depois, a gente une todo mundo. Tá bom. Na hora o Júnior não quis mais, vou sair candidato mesmo, teve 15 mil votos, eu tive 41 mil votos, e o sucessor era o Hamilton do Marco Aurélio, mas também, nossa, o que gastaram, e eles são craque. O PT é craque em campanha, por isso que eu estou até preocupado com essa eleição de presidente hoje. Tem dinheiro que não acaba mais. Gastaram muito dinheiro, estava na máquina. Hoje, ainda bem que eles não estão na máquina. Mas se tivesse somado os seus votos com o Júnior Raad, nós estaríamos como prefeito e teria feito tudo aquilo que eu gostaria de ter feito como prefeito. Porque eu sei que é possível. Eu sempre prego uma coisa, Rodrigo. Você não adianta investir muito de forma errada. Como é o caso da saúde ou educação, porque existe uma legislação que tem que investir 15%, por exemplo, no mínimo 15% com saúde. Aí tem prefeito que fala, eu gasto 20, eu gasto 22, e daí pode gastar 50, mas de forma errada. Então tem várias formas, porque a saúde, o setor, a Secretaria de Saúde é uma empresa, onde você tem dinheiro e tem que prestar serviço.
Então existem várias formas de gestão da área da saúde, várias formas, e eu aprendi, eu fui buscar isso, conhecimento em muitas cidades. Conversei aqui na nossa cidade com vários médicos também, Dr. Bellini, João Primo Bellini, um médico de um nome renomado na cidade. Conversamos, o neurologista, o Dr. Jorge Raduan, outro também que tinha um interesse. Fiz reuniões com muitos médicos e cada um dando uma sugestão de forma de gestão, e você vai somando com a experiência de outras cidades, e hoje eu percebo, está errado, Rosana Graveira, está errado. Você pode gastar 30%, 50% da forma que você administra a saúde, mas está errado. Não, por que? Só vamos falar o seguinte: por que está errado? Fila das cirurgias continua, cirurgias eletivas, as urgências são feitas. A fila tem pessoas de 1 ano, 2 anos esperando uma cirurgia, um exame especializado. Consultas médicas, tem a UPA. O atual prefeito Isaías prometeu fazer mais 3, 4 UPAs, 24 horas, não fez. Desafogaria a UPA aqui no Avareí. Desafogaria. E as pessoas seriam mais bem atendidas. Você não pode centralizar todo o atendimento da cidade em um local só. Você tem que separar as coisas. Todo centralizador tende a falir na sua forma de gestão. Um prefeito que centraliza tudo para ele não dá conta. Você tem que atribuir e cobrar. Como é o caso, por exemplo, que eu trabalho hoje na prefeitura, fui convidado pelo prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Ele tem 44 anos, é jovem, mas é um guerreiro, é um cara que está no 2º mandato e ele não pisou no freio não, como muitos prefeitos fazem, e simplesmente ele vai e está fazendo, ele corre, porque o orçamento sempre é pouco. Nunca dá para fazer tudo o que precisa, então tem que correr atrás de dinheiro externo, seja do governo estadual ou do governo federal, mas tem que saber bater na porta certa. E eu aprendi muito isso também, por isso que eu falo com propriedade que tem muito dinheiro para enchentes, tem muito dinheiro para moradia, tem muito dinheiro para vários setores, é só saber buscar. 2012, a gente até estava falando antes da gravação começar, você foi eleito o vereador mais votado de novo, né, pelo PSDB, mas estava sendo cotado aí para ser candidato a prefeito de novo, né, e foi quando o Isaías também quase ganhou da reeleição do Hamilton. Como é que foi essa experiência em 2012? Então, em 2012, na verdade, eu estava com problema de saúde, eu não ia me candidatar a nada, eu não estava bem, eu estava fazendo tratamento médico. E foi na última hora que eu resolvi, eu deveria até, muitas pessoas queriam que eu fosse novamente para prefeito, em função da minha votação de 2008, que foi muito boa. E a minha chance seria grande, mas eu não estava bem. E na última hora eu apoiei o Isaías e saí candidato a vereador e acabei sendo novamente o mais votado, o que é gratificante para mim. Eu só agradeço a confiança de todos que sempre confiaram em mim aqui na nossa cidade. Eu agradeço mesmo, e eu sempre trabalhei muito. Eu tenho um legado, graças a Deus, de trabalho, de serviço prestado muito grande, e por enquanto não estou pensando até me candidatar mais, mas muitas pessoas estão pedindo o meu retorno. Então vamos avaliar, não é verdade? E você, a gente falou do BSL, né? Você tem aí um recorde com o BSL, né? De você junto com ele foram os que mais foram candidatos a prefeito aqui em Jacareí, né? Porque você foi candidato primeira vez 2004, segunda 2008, terceira 2012, não, 2016 e a quarta 2020. O BSL também foi 4 vezes candidato a prefeito. Foi. Então, mas aí eu apoiei o Isaías e ele não ganhou. Ele não ganhou. Mas aí eu era o único vereador do PSDB. E começamos, mas ele foi bem votado. De 2002 a 2016, eu tive uma convivência melhor com o Isaías. Aí eu comecei a perceber que não batia as ideias, as opiniões não começavam a bater. E daí eu falei, puxa vida, não está certo.
E ele, infelizmente, ele tem uma forma de ser muito arrogante, ele não é uma pessoa direta que convive muito, porque qualquer gestor tem que estar em contato com a população, sempre tem que estar junto para saber a necessidade. Ele é uma pessoa que ele ia na feira, ninguém cumprimentava, ele ia até o final e voltava, passava despercebido pelas pessoas. Então ele teve um trabalho de marketing muito grande. Isaías é um cara inteligente, é um cara que trabalha no governo, é advogado. Tá, ele é um bom advogado. Isso ninguém tira dele, ele é muito dedicado. Mas cada um na sua área. Político ele nunca foi. Enfim, mas quando chegou em 2016, eu acabei saindo do PSDB porque não batia. E eu não queria que ele ganhasse, não. Queria que outros candidatos ganhassem. Mas daí eu saí candidato. Pelo DEM, né? Pelo DEM. Fui convidado, falei, eu vou sim. Eu nem ia sair candidato a mais nada, eu ia parar, mas daí eu percebi que ele não seria o candidato, o prefeito bom para a nossa cidade. Daí ele foi. Aí eu já tinha... Esse outro mandato também veio porque eu não estava bem de saúde, eu não cumpri um mandato de vereador do jeito que eu sempre fiz. Foi um pouco mais fraco pela própria saúde, mas eu ainda fiz, dentro do possível, eu fiz sim, um trabalho legal. É que eu gostaria de fazer sempre mais, né? Aí eu saí candidato a prefeito, aí tive 10 mil e poucos votos, não deu certo e ele ganhou, legal. Aí em 2020 eu falei, não quero ele como prefeito, ele foi aquilo que realmente eu esperava, a arrogância dele, não fez tal. Mas daí me convidaram na última hora pelo PRTB, eu fui e acabei me inscrevi como candidato, mas não fui candidato. Nem santinho, material gráfico eu não tinha na rua. Eu tive uns problemas, na verdade não foi da minha parte. O presidente do partido na época, de repente veio falar para mim não ser candidato e deixar o vice. Eu falei, poxa, mas agora você já está numa caminhada e se eu... até muitas pessoas maldosas podiam falar, o Maurício renunciou porque vendeu a candidatura. E pessoas falam mesmo, e não é verdade. Eu falei, eu vou até o fim. Mesmo sem chance de ganhar, não tem problema. Eu só não quero que o candidato que está aí, o Isaías, ganhasse novamente, porque não valia a pena. Mas durante os 4 anos ele se articulou bem, fez união com os outros partidos, ele tinha uma estrutura invejável de campanha. Eu não tinha nada, foi de última hora e daí deu esse problema. Eu fiquei mais em São Paulo me defendendo na executiva do PSDB, porque o presidente local aqui falou um monte de mentiras, eu fui lá me defender e... chegou um material gráfico para mim dia 5 de novembro, Rodrigo. Eleição era dia 15. Né? Eleição era 15. Aí eu não tinha contratação de pessoas, eu fiquei mais correndo atrás de... Sempre zelei pelo meu nome. Meu nome está acima de qualquer coisa. Fiquei mais atrás de resolver essas mentiras do presidente local com a executiva do que fazer campanha. Ficou tudo certo lá depois, mas aí o tempo passou. E daí eu falei com um amigo que trabalha com essa panfletagem, só que ele ficou de fazer para mim, não fez, o material está tudo guardado em casa. Eu fui candidato. Tanto que a minha votação, não é que eu queira, mas todo mundo sabe que... 2.039 votos. 2.000 e poucos votos. A minha votação... Mesmo para vereador eu tenho mais do que isso, né? Então, não fui candidato. Algumas pessoas acabou votando, mas eu não podia renunciar. Para não ter essas falas maldosas, porque tem, todos nós sabemos, ia falar, Maurício vendeu a campanha. Não, é que eu não consegui fazer campanha, meus amigos, desculpa. Tá certo, vamos fazer mais um intervalo aqui. O Agente de Destaque volta daqui a pouco, até já.